Após meses de tarifas ameaçadoras, o México obteve uma grande vitória diplomática. As altas tarifas que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia planejado impor foram surpreendentemente adiadas. A euforia nas ruas do México, especialmente após o duro golpe e as negociações decisivas de Claudia Sheinbaum, uma figura em ascensão no cenário político, cuja chance de vencer Trump ressoa com o público. Mas a verdadeira questão é: por que o governo Trump recuou na imposição dessas tarifas no último minuto? Quais foram as cartas fortes que Sheinbaum colocou na mesa? A ameaça de retaliação do México realmente assustou Washington? Donald Trump há muito tempo considerava impor altas tarifas sobre produtos do México, com o objetivo de proteger o mercado interno dos Estados Unidos, desde peças automotivas a produtos agrícolas, de eletrônicos a têxteis. Os planos, que poderiam colocar os exportadores mexicanos em uma situação difícil, foram considerados um cenário de pesadelo para a economia mexicana. O maior mercado do México são os Estados Unidos, com mais de 80% de suas exportações indo para seu vizinho do norte. A tributação poderia ter empurrado o país para a recessão econômica. A ação de Trump não foi independente da pressão sobre a imigração e do debate sobre o muro. Ele estava enviando uma mensagem ao México: se vocês não impedirem os migrantes de cruzarem a fronteira, eu imporei tarifas. Alguns analistas argumentaram que isso era uma ameaça política interna dos Estados Unidos, mas, do lado mexicano, a dimensão econômica era muito séria. Foi nessa época que Claudia Sheinbaum apareceu em cena. Sheinbaum, uma política popular e poderosa da Cidade do México, disse: não aceitaremos tarifas de Trump. Se elas vierem, responderemos na mesma moeda. Como o México respondeu? Enquanto Trump e Trudeau fizeram duras declarações pessoais nas últimas semanas, Sheinbaum adotou uma abordagem mais comedida. Na terça-feira, Sheinbaum expressou sua intenção de impor medidas tarifárias e não tarifárias para proteger os interesses do México, mas se absteve de tomar medidas imediatas, o que implica que planejava esgotar todas as opções diplomáticas primeiro. O que posso dizer é que este é um momento muito decisivo para o México. Não haverá capitulação. O México é um grande país, e os mexicanos são corajosos e resilientes, disse ela, falando a apoiadores em um grande comício. A presidente mexicana Claudia Sheinbaum afirmou que o diálogo e o respeito foram fundamentais para acabar com as tarifas dos Estados Unidos e que a soberania do México sempre virá em primeiro lugar. Sheinbaum discursou para milhares de pessoas reunidas na Praça do Zócalo, na Cidade do México, em um evento que visava fortalecer o orgulho nacional, destacando as contribuições econômicas que o México e seu povo fazem para a economia dos Estados Unidos. Não podemos desistir da nossa soberania, nem nosso povo pode ser influenciado por decisões tomadas por governos estrangeiros ou hegemonias. Neste caso, sempre agiremos imediatamente, declarou, dirigindo-se à praça cheia de milhares de pessoas agitando bandeiras e carregando faixas em apoio ao orgulho mexicano e à independência. A história compartilhada de nossos países é marcada por muitos períodos de hostilidade, mas também por muitos períodos de cooperação e compreensão, acrescentou Sheinbaum. Sheinbaum afirmou friamente que não anunciaria contramedidas, incluindo tarifas retaliatórias contra os Estados Unidos, até o evento de domingo. Mas, 2 dias depois, Trump disse a Sheinbaum, após um telefonema entre os dois líderes, que o México não pagaria tarifas sobre quaisquer bens cobertos pelo Acordo Estados Unidos-México-Canadá até 2 de abril, como uma demonstração de respeito. Sheinbaum disse mais tarde que o comício de domingo seria um festival. Até agora, isso produziu resultados, e acho que continuará a produzir resultados, afirmou sobre o diálogo respeitoso com os Estados Unidos. Mas, se precisarmos nos reunir novamente neste espaço público, precisamos estar cientes e informados. Concordam? Perguntou a multidão. Sheinbaum disse que o México entrará em contato com o Canadá e outros países se as tarifas continuarem. Ela acrescentou que o México poderia buscar outros parceiros comerciais fora dos Estados Unidos e mudar alianças comerciais, se necessário. O que está por trás da abordagem relativamente comedida de Sheinbaum? Em um briefing com repórteres no início de fevereiro, Sheinbaum ofereceu insights sobre sua própria mentalidade, dizendo que o México deve manter a calma diante das ameaças de Trump. Essa estratégia cautelosa reflete a forte dependência do México dos Estados Unidos como mercado. Mais de 75% das exportações do México vão para seu vizinho do norte, então qualquer interrupção dramática nessa equação poderia prejudicar a economia do país. No ano passado, os Estados Unidos importaram 55,8 bilhões de dólares em mercadorias do México e exportaram 334 bilhões, levando a um déficit comercial de 171,8 bilhões. É claro que o Canadá também depende dos Estados Unidos para suas exportações, com mais de 70% das exportações canadenses indo para os Estados Unidos.
A abordagem de Sheinbaum está funcionando? É muito cedo para dizer, mas, na quarta-feira, o governo Trump isentou as montadoras das tarifas de 25% por um mês, enquanto as cadeias de suprimentos da indústria estão espalhadas pela América do Norte. O México é o maior beneficiário. Carros, caminhões, outros veículos e peças automotivas respondem por 27% de suas exportações para os Estados Unidos. Para o Canadá, o número é de 13%. Sheinbaum só assumiu o cargo em outubro e é extremamente popular. Em duas pesquisas realizadas em fevereiro, seus índices de aprovação foram de 80% e 85%. Sheinbaum é conhecida na política atual do México como uma inovadora de esquerda, uma líder com base científica. Ela ganhou popularidade durante seu mandato como prefeita da Cidade do México. Seus discursos carismáticos, sua identidade como líder mulher e sua ênfase na justiça social levaram a uma ascensão sem precedentes na história mexicana. Alguns especialistas a veem como a próxima presidente do México. Sheinbaum chamou as ameaças tarifárias de Trump de um insulto à honra nacional e disse: "Nossa resposta é clara. Se tarifas forem impostas, retaliaremos." Essa posição encontrou amplo apoio entre o povo mexicano. No início de 2025, o governo Trump sinalizou que imporia uma tarifa de 25% sobre todas as peças automotivas vindas do México. Sheinbaum reuniu fabricantes de vários estados mexicanos, se encontrou com a sociedade civil e transmitiu a mensagem: "Se isso acontecer, imporemos as mesmas tarifas sobre os produtos que importamos dos Estados Unidos." Na mesma semana, o Itamaraty enviou uma nota oficial a Washington e anunciou uma lista de medidas retaliatórias: abacates, tomates, cerveja, aço automotivo e produtos agrícolas. Eles ameaçaram impor impostos em áreas onde o mercado dos Estados Unidos é altamente dependente. A decisão de adiamento do governo Trump no México gerou incerteza. Essa decisão tarifária será totalmente implementada ou será adiada? No lado dos Estados Unidos, de fato, em 10 de março de 2025, a manchete "Atraso tarifário de Trump", uma confusão causou um grande impacto na opinião pública americana. Isso porque, nas declarações oficiais da Casa Branca, foi dito que as tarifas foram adiadas por enquanto. Além disso, o próximo passo poderia nem acontecer, o que gerou grande entusiasmo na frente mexicana. "Defendemos nosso orgulho nacional, não cedemos, colocamos a carta da retaliação na mesa e obtivemos resultados", disse Sheinbaum ao público. A mídia mexicana destacou sua vitória diplomática. Alguns analistas dos Estados Unidos dizem que o governo Trump não quer uma guerra comercial aberta com o México. As negociações que substituíram o NAFTA pelo USMCA já eram difíceis. Gigantes da indústria automotiva fizeram lobby, alegando que, se essas tarifas fossem aplicadas, a produção pararia. As fábricas no México também abastecem os Estados Unidos. Então, enquanto Trump queria enviar uma mensagem dura para seus eleitores, ele também enfrentava realidades econômicas. A lista de retaliações do México estava prestes a atingir setores-chave dos Estados Unidos. Agricultores que apoiaram Trump em estados como Texas e Califórnia poderiam sofrer grandes perdas, o que colocaria o presidente americano em uma posição difícil antes da eleição. Então, Sheinbaum estava jogando um jogo diplomático. Ela não era realmente a presidente do México, mas uma figura importante do partido no poder, Morena, que governa uma grande metrópole como a Cidade do México. Sheinbaum tinha um relacionamento próximo com o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Agora, quando a ameaça de tarifas foi levantada, Sheinbaum se tornou a maior apoiadora do governo AMLO, tanto internamente quanto no exterior, dizendo: "Defendemos a paz e a cooperação, mas não aceitaremos sanções injustas." Nos Estados Unidos, a abordagem fria e calculista de Sheinbaum foi amplamente debatida. Assim, ficou claro como a mexicana Claudia Sheinbaum conseguiu frear Trump. O objetivo de Sheinbaum era coordenar com a embaixada mexicana em Washington para buscar uma solução diplomática para essa questão. A equipe de Sheinbaum conduziu uma diplomacia silenciosa com gigantes dos Estados Unidos, corporações, membros do Congresso e lobbies de fazendeiros. Eles explicaram que os consumidores enfrentariam aumentos de preços se os produtos agrícolas mexicanos fossem taxados e que a cadeia de produção de automóveis entraria em crise caso as fábricas mexicanas fossem tarifadas. Esse esforço de lobby valeu a pena. O governo Trump anunciou que estava adiando as tarifas, pelo menos por enquanto. Sheinbaum se tornou um herói nacional nas ruas do México, com a população dizendo: "Vencemos. E, se eles vierem até nós novamente, responderemos da mesma forma." A ansiedade pública se transformou em unidade nacional.
A ameaça de tarifas despertou um sentimento no México de que o país estava voltando à era da exploração. As pessoas temiam que os Estados Unidos estivessem os tornando uma moeda de troca novamente. No entanto, a resposta firme de Sheinbaum e a preparação do governo de uma lista de represálias transformaram essa preocupação em unidade nacional. Se eles nos taxarem, não vamos permanecer passivos, foi o grito. A imprensa mexicana celebrou com manchetes como Sheinbaum deixa Trump em pânico. Mais importante ainda, com a guerra comercial fora da agenda, pelo menos por enquanto, os produtores mexicanos respiraram aliviados. Os setores de abacate, tomate, automotivo e aço tiveram uma pequena celebração. As exportações não foram interrompidas, as perdas de empregos foram evitadas e as cadeias de suprimentos entre México e Estados Unidos continuaram a fluir sem interrupções. No entanto, não está claro se esse adiamento será permanente ou se Trump trará as tarifas de volta à mesa no futuro. Mas a equipe de Sheinbaum afirma: ele tentou uma vez e obteve uma resposta. Se tentar novamente, impediremos de novo. Essas palavras tornaram o político mexicano extremamente popular entre o público. Alguns analistas já especulam que Sheinbaum pode concorrer à presidência nas eleições de 2026 e que essa reviravolta nas tarifas é um sinal de sua vitória diplomática. Do lado dos Estados Unidos, há grande confusão. O adiamento das tarifas por Trump gerou desorganização dentro do governo. A Casa Branca não tinha um plano claro, e os conselheiros faziam declarações conflitantes. Alguns diziam que as tarifas estavam apenas suspensas temporariamente, enquanto outros afirmavam que poderiam ser implementadas no futuro. Essa incerteza gerou uma crise no mundo dos negócios nos Estados Unidos, criando um dilema: continuar investindo no México ou recuar? Nem mesmo o lobby agrícola dos Estados Unidos, que geralmente apoia Trump, concorda com as tarifas, pois a retaliação mexicana poderia tornar suas colheitas inviáveis no mercado. No fim das contas, todos perceberam que uma guerra tarifária não seria uma situação ganha-ganha, mas sim uma perda para ambos os lados. Sheinbaum e diplomatas mexicanos compartilharam essa realidade com os lobistas e até mesmo no Congresso dos Estados Unidos, onde a retórica de que tarifas são uma arma estúpida e prejudicarão nossa economia ganhou força. O governo Trump acabou voltando atrás, talvez apenas temporariamente, mas esse recuo desencadeou um debate dentro dos Estados Unidos. Perguntas começaram a surgir. O presidente não está cumprindo sua palavra? Por que não podemos pressionar o México? A base de apoio de Trump, que esperava medidas duras, especialmente em relação à crise da imigração e à segurança na fronteira, ficou frustrada. Em suma, a vitória de Sheinbaum está causando insatisfação entre os apoiadores de Trump. No entanto, o México está realmente livre do risco de novas tarifas? A incerteza continua. Conforme as eleições presidenciais dos Estados Unidos se aproximam, é possível que políticos como Trump utilizem novamente essa ameaça, dizendo: se não conseguimos impedir os migrantes do México, vamos taxá-los. O México está ciente desse risco. Por isso, Sheinbaum alertou que as tarifas podem ser retomadas a qualquer momento e que o país está pronto para retaliar. Além disso, o presidente mexicano AMLO reiterou que o relacionamento com os Estados Unidos é estratégico, mas que o México deve manter sua dignidade. Isso mostra que o país está disposto a negociar com firmeza, em vez de simplesmente ceder às pressões dos Estados Unidos. A longo prazo, se o acordo formal do USMCA, antigo NAFTA, for respeitado, as tensões políticas podem explodir a qualquer momento, mesmo que a balança comercial entre os dois países continue equilibrada. O papel de Sheinbaum nesse processo lhe deu um novo nível de poder na política interna mexicana. Sua imagem como uma mulher líder, combinada com seu perfil de política que não se curva aos Estados Unidos, lhe rendeu os aplausos de grande parte do público mexicano. Alguns a criticaram por cheirar a populismo, mas sua proteção aos interesses econômicos do país e sua posição clara contra Trump foram amplamente elogiadas. Além disso, Sheinbaum continua falando sobre reformas econômicas e políticas sociais sem se preocupar com tarifas. Isso aumenta sua popularidade, mas não são apenas as tarifas que preocupam. Trump também tem planos de construir um muro enorme na fronteira com o México e bloquear o fluxo de migração. Isso também preocupa o México, porque milhões de migrantes da América Central querem cruzar para os Estados Unidos pelo território mexicano. Trump diz que, se o México não os impedir, ele os atingirá com tarifas. O México rebate, dizendo que não precisa ser um estado policial para impedir esses migrantes, enquanto Sheinbaum e sua equipe estão se concentrando na dimensão dos direitos humanos da migração. Trump está se apegando à ideia de que um muro alto impedirá a entrada dos migrantes. Às vezes, o lado mexicano tenta deter aqueles que causam dificuldades para os Estados Unidos criando campos de migrantes, mas não há cooperação total.
Essa contradição é outra face da crise tarifária, do jeito que as coisas estão. A ênfase de Sheinbaum em uma política de migração humanitária está em desacordo com a política de imigração de linha dura de Trump, o que pode gerar novas tensões. O governo Trump aumentará as tarifas novamente nos próximos meses. O que o México fará desta vez? Sem hesitação, responderemos da mesma forma, diz Sheinbaum. Isso esclarece a posição do México no caso de outro ciclo eleitoral nos Estados Unidos com retórica populista, como tarifas de 25% sobre tudo que vem do México. Não seremos dissuadidos. Nossa lista de retaliações está pronta, afirma ela. Esse segundo turno pode possivelmente levar a um confronto diplomático mais duro entre Washington e a Cidade do México. Por outro lado, a comunidade empresarial dos Estados Unidos não gosta da ideia, então a margem de manobra de Trump é limitada. Enquanto isso, Sheinbaum está crescendo em popularidade na política interna e pode ser uma forte candidata nas eleições de 2026. Se eleita, ela poderá aguçar ainda mais uma posição semelhante do México nas relações com os Estados Unidos na frente econômica. É claro que uma guerra comercial poderia colocar os Estados Unidos e o México em uma posição difícil e interromper as cadeias de suprimentos. A indústria automotiva, produtos agrícolas como abacates e tomates, aço e eletrônicos são vitais para os consumidores dos Estados Unidos e a força vital dos exportadores mexicanos. Em suma, ninguém quer quebrar esse vínculo facilmente. Sheinbaum jogou dentro desse equilíbrio, criando a percepção de que aqueles que impõem tarifas se arrependem. E, por enquanto, ela está tendo sucesso. Haverá um segundo turno na tensão entre México e Estados Unidos no próximo período? Sheinbaum manterá sua abordagem equilibrada ou veremos medidas mais radicais? Trump dirá que colocou o México na linha na atmosfera eleitoral, ou se preocupará que essas tarifas lhe custem votos? E você, o que pensa sobre isso? Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.